Oi, pessoal, tudo bom com vocês? É um prazer estar aqui novamente com vocês. Eu sou Evelyn Gessner, diretora do Departamento de Adolescentes aqui da Surig, e hoje o nosso convidado é... Nicolas André Guedes Cardoso. Quantos anos você tem, Nicolas? Eu tenho 19. E o que você gosta de fazer quando você tem um tempinho? Olha, eu gosto de tocar piano e entre outras coisas. Entre outras coisas. É verdade, o Nicolas também, quando ele chega na igreja, ele vai direto pro piano. Inclusive, às vezes, ele fica quase sem almoçar porque ele tá tocando piano. Isso é verdade. É um nível de amor que eu não entendo, mas tudo bem. Na nossa lição de hoje, lição de número 5, nós temos o título Desafiando o Exército do Céu. Você tem que ser muito ousado para estar desafiando o Exército do Céu, né? Olha só, é do céu e é o Exército do Céu. Eu acho muita ousadia. Tem que ter coragem, né? Eu não sei se é coragem ou se é loucura não, viu? Loucura. Veremos. E quem que tá desafiando? Aí essa é a pergunta. O texto-chave de Daniel 8, verso 9 diz o seguinte: de um deles saiu um outro chifre, que começou pequeno, mas cresceu em poder na direção do sul, do leste e da terra magnífica. Então aqui a gente começa com essa profecia que fala sobre um chifre, que começa pequeno e a gente já aprendeu que chifre é reino, então, ou um rei. Então a gente tá aqui analisando a história de um reino ou um rei que começou pequeno, assim, ninguém tava dando nada por ele, e ele foi crescendo e chegou em níveis absurdos. Nossa primeira pergunta do primeiro tópico, subjugando o poder do príncipe. Guedes, quem é esse príncipe do exército contra o qual o poder do chifre pequeno se opôs? O príncipe seria Jesus, porque ali em Atos 5, verso 30 a 31, fala: o Deus de nossos antepassados ressuscitou Jesus, a quem os senhores mataram, suspendendo no madeiro. Deus o exaltou, colocando-o à sua direita como príncipe salvador, para dar a Israel arrependimento e perdão de pecados. Olha só, realmente com essa definição fica difícil imaginar qualquer outra pessoa além de Jesus. Agora, é interessante que Jesus nasceu durante o Império Romano, né? Durante esse tempo, e ele foi crucificado também pelo Império Romano. Mas em que momento e como Roma se revoltou contra Cristo, o príncipe dos príncipes? Naquele tempo, quando Jesus veio à Terra, o Império Romano estava no poder. E foi justamente por meio dele que Jesus foi condenado. E por meio também do Império Romano que foi crucificado. Ou seja, o momento da revolta deles foi justamente da crucifixão, porque por mais que eles fossem pessoas pagãs, que não tinham o completo entendimento das escrituras, eles perceberam, e isso tem registrado, que Jesus era diferente pela maneira que ele se portava, pelo tipo de acusação que os judeus estavam fazendo, pela falta de argumentação dos judeus, porque quando a gente vai estudar essa parte do julgamento, não tem como se sustentar aquela argumentação. Então eles perceberam que Jesus era realmente o Filho de Deus e mesmo assim o crucificaram. Agora, para destruir a adoração ao Deus verdadeiro, o que o chifre pequeno fez? Ele fez duas coisas principais. Ele tirou o contínuo e derrubou do lugar do santuário. O contínuo era aquilo que era adoração constante e verdadeira, e foi sendo deixado de lado. É interessante a gente pensar nisso, né? Porque como você mencionou, o contínuo é um dos símbolos de Jesus. Então aqui eles destruíram a adoração quando eles retiraram, ou seja, quando eles crucificaram a Jesus. Mas quando a gente fala em adoração, o que te vem à mente? Adoração vem música, vem se ajoelhar, né? Orar a Deus também. É verdade, tudo isso faz parte da adoração. Quando uma pessoa se ajoelha, por exemplo, na igreja e ela entoa uma oração, mas no coração dela tem rancor, tem ranço, tem ódio pelos irmãos, ela está realmente adorando? Não está. E é da mesma forma que foi com Caim, né? Deus não vai aceitar. Exatamente. Então, por mais que existem a aparência da adoração, a gente precisa realmente estar preocupado com o interior da nossa adoração, ou seja, com que motivação a gente está adorando a Jesus? É para se aparecer? É para aparecer para os outros, para que eles achem que a gente é santo? Ou é realmente no verdadeiro intuito de agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por nós e reconhecer o fato de que Ele é o nosso Criador? Então nós, como criaturas, simplesmente vamos adorar a Ele como o Rei Supremo de todas as nossas vidas.
Agora, quando o Império Romano se revoltou contra Cristo, também eles estavam ajudando ali os judeus a também não aceitarem a Jesus, né? Eles trabalharam em colaboração, os judeus trouxeram ali a acusação, mas quem bateu o martelo foi o Império Romano. Agora, o que aconteceu com Jerusalém? No nosso segundo tópico, a gente vê a destruição de Jerusalém. Embora Jerusalém contasse com a proteção de fortes muralhas, como Jesus profetizou a invasão dos romanos contra a cidade? Jesus disse que os inimigos iriam cercar Jerusalém, fazendo trincheiras e não deixando ninguém sair ou entrar na cidade. No ano 70 d.C., quando os romanos, com o apoio do imperador Tito, eles invadiram e saquearam Jerusalém. Olha só que interessante. Então aqui a gente vê a queda de Jerusalém. Quando Jesus falou que ela seria destruída, as pessoas acharam um absurdo porque os muros eram fortes, o templo era poderoso, enfim, eles estavam muito bem protegidos. Inclusive, eles mantinham um abastecimento de 2 anos de provisão. Só que o que aconteceu? Quando Jerusalém foi cercada, estava perto de uma das festas anuais, então tinha um número maior do que a população. E por isso aquele abastecimento não deu para quase nada, e por isso que foi tão terrível. Flávio José, um dos historiadores que a gente usa para entender melhor o que aconteceu e como aconteceu naquela época, descreve os horrores que aconteceram durante o cerco de Jerusalém. Realmente não foi um momento muito agradável. Nicolas, ali na pergunta B tem a seguinte questão: que profecia de Cristo se cumpriu a respeito de Jerusalém? Jesus ele profetizou que não ficaria nada sobre pedra. Pedra sobre pedra, não ficaria nada. Não sobraria nada. Nem do templo, né? Nem o templo. Então, parecia um absurdo naquela época, porque eles estavam ali e estava tudo bem. Mas realmente essa profecia se cumpriu em Jerusalém. Inclusive, se você ficar curioso para saber os detalhes, você pode ler o Você Sabia e ali você vai entender certinho como tudo isso aconteceu. Agora, conforme o tempo foi passando, o Império Romano foi se apoderando do poder não somente religioso, mas também político. E então se dá início à Idade Média, que é exatamente o título do nosso terceiro tópico. Na pergunta A, o que o catolicismo medieval fez com a verdade enquanto esteve no poder durante esses 1260 anos? A verdade foi lançada por terra, que basicamente significa a verdade foi deixada de lado e trocado por ensinamentos humanos e não da Bíblia. Exatamente. E claro que isso não foi da noite para o dia, porque Satanás é astuto. Então o que ele fez? Primeiro ele foi misturando a verdade com a mentira, né? E aí as pessoas que não estavam estudando com afinco, elas foram facilmente engambeladas. E depois que houve o estabelecimento dessa mistura entre a verdade e a mentira, então a mentira foi tomando mais e mais espaço. E durante esse momento, ela também foi tirando a verdade das pessoas, falando que era muito complicado, que era muito difícil, enfim, contando mentiras. Inclusive, se você acredita que estudar as profecias, através dessa lição você está percebendo que não é tão difícil assim. Claro que existe um esforço de cada um e uma dedicação, mas não é impossível como as pessoas acreditavam naquela época. E conforme a verdade foi sendo tirada, a mentira pôde se estabelecer e chegar em níveis bizarros de poder. Inclusive, encontre e sublime outros 5 erros que tomaram o lugar da verdade durante o período da supremacia papal. Então aqui a gente tem na nota alguns desses erros. Quais foram os que te chamaram a atenção? Alguns foram que o Papa era o mediador, que é um erro gravíssimo, porque somente há um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus. O segundo é que ensinar que as pessoas poderiam pagar o perdão por meio das próprias obras. A terceira, que a prática das peregrinações e que todo o crente precisava ir até Jerusalém para pagar as peregrinações. A adoração de relíquias, objetos considerados sagrados. Outro, por meio de pagamento pelos próprios pecados, com dinheiro, que seria as indulgências. Ou seja, tinham erros e não eram poucos, né? Não.
A questão da peregrinação é que eles ensinavam que alguns pecados só poderiam ser perdoados através da peregrinação, ou então alguns favores celestiais eram obtidos apenas pela peregrinação. E a gente precisa lembrar que, por exemplo, eu e você, a gente mora aqui no Brasil. Se a gente vivesse durante essa época, a gente teria que ir até Jerusalém. Mas a gente teria aviões, a gente teria barcos muito confortáveis para tudo isso. Naquela época, as pessoas viajavam basicamente a pé ou então nas costas de um cavalo. Se você já andou a cavalo por grande distância, você sabe que isso não é uma situação confortável. E ainda era, como as peregrinações tinham circuitos determinados, eram passagens perigosas, porque os salteadores, os ladrões, eles já ficavam ali esperando para fazer mal para essas pessoas. Então, não somente tinham males naquilo que eles tinham, naquilo que eles ensinavam em si, mas por causa daquilo ainda tinham outras coisas que também agravavam a situação. Então, era uma situação assim de completo erro, uma completa confusão e também de muitas trevas por causa dessa ausência de conhecimento. Agora, durante tudo isso, a gente continua com o serviço do santuário no nosso quarto tópico. O que o chifre pequeno, ou o poder papal, fez a seguir? Porque ele achou que isso aqui não era suficiente, aí ele quis ir além. O que ele fez? Ele foi se levantar contra o próprio Deus, desafiando o príncipe do exército, que basicamente é se colocar no mesmo nível ou até mesmo se colocar acima de Deus. Então a gente vê esse cumprimento na história quando os papas se colocaram de igual para igual com Deus, ou então como substituto divino aqui na Terra. A gente vê a mudança da lei divina, que a gente já estudou na nossa segunda lição, se não me engano, né, de que houve ali a mudança dos mandamentos, e a gente viu que são mudanças drásticas. Então a gente percebe que tudo isso aqui ele fez desafiando o poder do céu. Agora, qual foi o principal motivo que levou a verdadeira igreja cristã a se afastar de Roma? E por que é impossível alguém alterar de fato a lei de Deus? Foi porque a lei de Deus estava sendo desrespeitada. E que Jesus mesmo disse que ela nunca seria anulada. A lei de Deus é eterna. A gente precisa entender que quando Jesus falou isso, muitas vezes a gente não entende a potência do que ele estava falando. Porque olha só, ele deixou os céus, a vida confortável, perfeita, plena dele, para vir morrer pela gente, viver uma vida de dificuldades, de muitos desafios. Ele nem foi aceito pelo seu próprio povo, ele morreu uma morte atroz, uma morte muito cruel, tudo isso em cumprimento da lei de Deus. Ou seja, até o próprio Deus age de acordo com a sua lei. Não existe oportunidade, não existe cenário onde ele mudaria a lei dele, porque mesmo quando foi desconfortável para ele se submeter à sua lei, ele se submeteu. Então não tem como alguém, um mero mortal, se levantar para mudar a lei de Deus. Isso é completamente absurdo. E então nós chegamos no momento final, que é exatamente o título do quinto tópico. Quem disse a Gabriel faz esse homem, ou seja, Daniel, entender a visão? Porque durante todo esse tempo, a gente está falando, Daniel estava recebendo a visão do comportamento do chifre pequeno e dos seus efeitos. Então aqui nesse momento, quem disse a Gabriel faz esse homem entender essa visão? Quem deu essa ordem? Está nítido que foi Jesus. Porque quem deu essa ordem tem muita autoridade. Porque mandar no anjo Gabriel não é para qualquer um. Ele é simplesmente o anjo mais poderoso do céu. Então, realmente, isso que você falou tem muito sentido. Ele estava dando uma ordem para o anjo mais poderoso. A única pessoa acima do anjo mais poderoso é a própria divindade. Agora, Daniel desmaiou quando Gabriel falou com ele. Gabriel cumpriu a ordem e Daniel desmaiou. Por que ele desmaiou? Ele ficou muito impactado com a visão. Ele ficou impactado com a visão, porque eram coisas terríveis, porque a gente precisa lembrar que Daniel tinha pureza no seu coração. Então ele imaginar os horrores que aconteceriam era demais para ele, e por isso ele não conseguiu suportar e desmaiou. Mas agora vamos falar de uma coisa boa. Quando qual será o fim do poder do chifre pequeno? Porque ele não vai ficar mandando e desmandando assim para sempre, né? O fim do poder
do chifre pequeno será que ele será destruído, mas não por mãos humanas. Então, quem destruirá esse chifre pequeno nada mais, nada menos do que o próprio Jesus. Olha, ali durante essa lição, a gente percebe o quanto a lei de Deus é sagrada, porque até Deus se submeteu a ela. E se Deus deu esse exemplo, nos resta simplesmente a cumprir a sua lei. É verdade que algumas vezes é difícil colocar alguns mandamentos em prática, mas Deus é tão bom que Ele nos promete ajudar até no cumprimento da sua lei. Então, se você está com alguma dificuldade, se tem algum mandamento que é mais difícil do que o outro, não se preocupe, você pode falar com Jesus e Ele entende exatamente o que você está passando e, além disso, pode te ajudar. Vá falar com Ele e o seu problema será resolvido. Guedes, o que você achou de participar aqui da lição interativa dos adolescentes? Eu achei muito legal. Foi mais fácil e melhor do que você imaginou? Olha, eu achava que seria mais difícil. As câmeras assustam um pouquinho, mas no final a gente se acostuma. Olha, eu cheguei aqui muito intimidado até. E agora? Agora tá de boa até. Já tá em casa? Já tô em casa. Ótimo. Pessoal, foi um prazer estar com vocês. A gente aguarda vocês na próxima lição.